lembrando as palavras de Shakespeare no prólogo de uma peça dele. Ele diz: emprestai vossos ouvidos e vosso coração, porque eu vou contar-lhes uma história. Então, lembrando um pouco dele, eu quero contar uma história para vocês. E ela se passa no Egito. Como vocês podem ver aqui, nós estamos bem impregnados assim, de imagens egípcias. O Egito fica no nordeste da África. E ele tem uma terra onde essa terra é cortada por um rio chamado Nilo, que vem lá de baixo do sul e vai subindo até encontrar o mar. E o desenho desse rio, ele forma uma lótus. Não sei se vocês já viram algum desenho do país enquanto geografia. E tem exatamente o desenho de uma flor, né, que se abre no delta, né, quando chega no mar. E essa lótus já é um símbolo importante para o egípcio, porque era o símbolo da iniciação, né? Era uma flor que nasce na lama, no pântano, e ela tem que sair dessa lama e tem que crescer, para então, quando ela encontra, né, o sol, ela se abre toda. Então é o símbolo do buscador, né, do iniciado, aquele que quer chegar ao seu vir a ser tudo o que ele veio ser aqui. Então já é um símbolo que está desenhado nas suas terras. Em volta dessa terra, dessa água azul do Nilo, tem uma parte que é uma terra preta, que é uma terra muito fértil, que fica na beira do Nilo. E depois tem a parte da vegetação, que é verde, e depois o ocre do deserto, né? E tem umas escarpas assim. Então o Egito, ele ficava todo protegido, né, nessa geografia. E ele foi construído como nação, como país, na beira desse rio, né? Teve um historiador, um dos primeiros historiadores que a gente tem notícia a partir dos gregos, que é Heródoto, que disse que o Nilo é a dádiva do Egito, ou o Egito é a dádiva do Nilo, né? É isso, um é a dádiva do outro, porque sem o Nilo o Egito não existiria, e o Egito também, né, precisou daquele rio. Aquele rio era a riqueza, né, e foi isso que fez o Egito sobreviver e viver durante tanto tempo naquelas terras ali. E uma coisa que eu acho que é importante, porque faz parte também de como essa nação foi construída, né, do pensamento egípcio, que todos os seus monumentos, a sua arquitetura, as suas construções, as suas pirâmides, os templos, eles foram construídos de tal forma que é um reflexo do céu. Todas as construções no Egito estão ligadas a constelações. Então eles diziam que tudo que está acima está abaixo. É uma frase que foi dada a Hermes Trismegisto, mas Hermes está relacionado com um deus egípcio que é Tot. Tudo que está acima está abaixo, para que haja a realização da coisa una. Então o céu e a terra se unem. E para os egípcios, nós todos, seres humanos, somos uma respiração entre o céu e a terra, né? Nós estaríamos aqui, ou estamos aqui, para fazer essa união entre o céu e a terra. E durante vários períodos, durante muito tempo, apesar da história só colocar o tempo das dinastias, né, o tempo do primeiro faraó até a invasão romana, que foi a derrocada da civilização egípcia, mas antes disso ainda teve muita história até o primeiro faraó ser coroado como faraó. E conta a história que Osíris foi um rei que reinou durante 28 anos, muito antes do primeiro faraó, Menés, ser coroado. E esse rei, ele instaurou a união
de todos os povos que estavam formando e formatando aquela nação, né? E foi esse rei, Osíris, juntamente com sua esposa e irmã Ísis, e juntamente com Tot, que é um rei iniciador, que ensinaram a todos aqueles que lá estavam já o sentido da civilização. Mas entendam que as histórias, elas são contadas de formas diferentes. E a gente vai encontrar muitas formas. Mas a história de Osíris, ela foi contada durante todo o período em que o Egito existiu como civilização daquela forma que hoje nós conhecemos como Antigo Egito, né? Até Roma chegar. E essa história, apesar de ser contada de diferentes formas, quem conta a história da forma maior e mais cheia de detalhes é Plutarco. Se alguém quiser ler alguma vez, pode procurar, porque ele tem exatamente um livro que se chama Ísis e Osíris. Mas a essência dessa história, ela nunca se perdeu, apesar de ser contada de algumas formas diferentes. Essa história sempre foi contada porque Osíris se transformou num deus. Se ele foi um rei antes, ele se transformou em um deus e foi contado junto na cosmogonia, na forma como o panteão egípcio foi criado. Os egípcios, apesar de serem conhecidos na história como panteístas, como adoradores de muitos deuses, eles acreditavam num Deus criador. Eles diziam que antes, no início de tudo, existia Num, que eram as águas primordiais. E que dessas águas primordiais emergiu uma colina primordial, que foi conhecida como o Deus Criador, chamado Atum, e que depois ficou conhecido como Ra, o Deus Sol. Porque eles diziam que o Deus tem vários atributos, várias faces. Então ele vai tomando uma outra face, ele vai recebendo um novo nome ou uma nova forma. Ele emerge, né, dessas águas primordiais e aí ele vai criar Shu e Tefnut. Shu é o ar, Tefnut a umidade. A união de Shu e Tefnut vai criar Geb e Nut, a terra e o céu. E é a partir da união da terra e do céu que nasce Osíris, Ísis, Set e Neftis, 2 casais, irmãos. Osíris o rei, Ísis o trono, Set o deserto e Neftis o apoio. Então diz que a partir desses 4 a civilização começa, a nação egípcia começa e um pensamento é elevado durante todo esse período em que essa nação vive. Osíris não é só uma história, mas ela representa o pensamento, ela representa um modo de vida, uma crença, como os egípcios viam a nossa história aqui. A história. Osíris era um rei. Eu estava só situando vocês um pouco onde as coisas aconteciam, que existia um Deus criador e esses outros deuses como atributos ou os iniciadores de uma civilização. Osíris, um rei, instaura então a ordem. As terras se unem, os povos se unem numa única civilização. Só que Set, seu irmão, quer o reino de Osíris e oferece um banquete para Osíris. E lá mostra um sarcófago lindo que tinha sido feito, que ele tinha pedido para ser construído de ouro, e que ele daria aquele sarcófago de presente para quem coubesse dentro do sarcófago. E aí ele convida o irmão, experimenta.
E Osíris entra dentro do sarcófago e cabe exatamente o tamanho dele. E nesse momento que Osíris entra dentro do sarcófago, Sete lacra o sarcófago e joga no rio. A forma como essa história é contada, existem milhões de formas e existem vários detalhes que acontecem que eu nem vou entrar aqui para a gente não se perder na essência. Mas existem muitas histórias que acabam sendo paralelas, que fazem parte da história de Ísis, da história de Anubis, que é outro deus que aparece, de Thoth ou de Horus, que vai nascer. Osíris é morto, então. E aí começa a busca de Ísis pelo corpo. Onde está o rei? Onde está Osíris? Ela encontra e coloca dentro de uma árvore seca. Mas essa árvore, ela renasce e floresce. E aí Sete descobre que Osíris estava ali. E aí pega o sarcófago e esquarteja Osíris em 14 pedaços. E espalha por todo o Egito. Ísis, incansável, começa uma peregrinação. E ela viaja por todo o Egito. Dizem que ela se veste de mendiga, inclusive para passar desapercebida de todos, para buscar as partes do marido, irmão, companheiro, do rei, né? E ela é que vai juntar todas as partes de Osíris para restabelecer, para restaurar o rei. Existem algumas versões do mito que dizem que ela não encontra o falo, que é a única parte que ela não encontra. Mas mesmo assim, Ísis é conhecida como a grande mãe, a deusa, que é a rainha da magia. E ela, quando ela reúne todas as partes que ela encontra de Osíris, ela consegue conceber Horus, filho dos dois. E nesse momento ela entrega o corpo de Osíris para Anubis, que é o deus chacal, que vai embalsamar o corpo de Osíris. Que era um ritual que era bastante conhecido pelos egípcios e que dizem que tem o seu início a partir dessa história, da história de Osíris. É feito esse embalsamamento do corpo de Osíris. Enquanto isso, Anubis também está ajudando Ísis a proteger Horus, que foi concebido, para que Sete não o encontre. Nesse trabalho, Néftis, que é mulher de Sete, está junto com a irmã, está ajudando a irmã. Ela também ajuda, juntamente com Thoth e com Anubis, ajuda nessa preparação do corpo de Osíris. E é ela e Ísis que fazem a lamentação de tudo isso que está acontecendo, né? Que é a morte, e a peregrinação, a restauração do rei e ainda tendo que cuidar do filho que nasce para que Sete não encontre. Horus cresce e vai vingar o pai, vai tentar restabelecer a ordem no Egito e tomar de volta o trono, né, por merecimento, que ele é filho, né, direto de Osíris. E aí começa uma grande contenda, uma briga entre Sete e Horus, que dura 80 anos. Até que os deuses resolveram intervir, né? Thoth, então, é chamado como grande juiz, aquele que vai cuidar do tribunal, né, do juízo dessa contenda. E durante 3 dias e 3 noites, os deuses conversam e resolvem, então, que Horus tem direito. Então Horus vai receber a coroa. Então vai ter Sete banido, né, daquela forma como rei, que ele estava no lugar de Osíris, e Horus então é coroado no lugar do pai, né?
E aí tem uma cerimônia que Horus então vai restabelecer Osíris, vai abrir a boca de Osíris, que é para a alma ser libertada. E o interessante é que todas essas partes da história eram contadas anualmente. Todos os anos essa história era contada num grande festival que se chamava Haker. Todo o país, e isso parece que atravessou todas as dinastias, desde o princípio das dinastias no Egito até o final, essa encenação da história de Osíris era feita todos os anos. E era feita no último mês da inundação do Nilo, que é uma coisa extremamente importante para essa história, e que é uma coisa que acontece. O Nilo, ele inunda todos os anos. E essa inundação vai dar como as terras vão ser fertilizadas e como as colheitas vão ser naquele ano. Então, era sempre uma espera e uma vibração muito grande, uma comoção nacional de o quanto o Nilo iria transbordar para que eles soubessem que as colheitas seriam boas. E essa história de Osíris está intrinsecamente ligada à inundação do Nilo. É como se eles revivessem a criação, eles revivessem sempre o mito da criação toda vez que acontecia a inundação do Nilo. E Osíris era a representação disso, era como se ele sempre representasse a criação, né? E ele, tanto que ele vai ser depois o deus da morte, né, e do mundo subterrâneo, mas ele é o deus da fertilidade. Olha que coisa interessante, como a vida e a morte estão unidas. E esse festival acontecia então no último mês que acontecia essa inundação, quando as águas começariam a baixar, porque isso representava a restauração do Deus, né? E essa encenação era feita normalmente durante 8 dias, em vários pontos do país. Tá? Principalmente a encenação principal que era feita em Abidos, que era um templo dedicado e é dedicado a Osíris, né? E dizem que foi onde foi encontrada a cabeça de Osíris, quando Ísis encontra e está fazendo a peregrinação. E essa encenação era feita então de um jeito que todo o povo egípcio saía no que se chamava de peregrinação de Osíris. Eles saíam dos seus povoados e iam até um lugar onde houvesse ou uma encenação, um ritual, uma cerimônia que estava ligada a Osíris. E em Abidos acontecia dessa forma, durante 8 dias. Então, no primeiro dia acontecia o abridor de caminhos, ou desbravador de caminhos, que era o antigo deus da morte, né? Recebia, então, Osíris, que chegava até lá. E aí tinham 3 dias de lamentação, a vigília de Néftis e de Ísis pelo deus. Tinha a peregrinação de Ísis em busca das partes do rei. Ela restabelecia o rei, a concepção de Horus. Horus cresce, vai lutar com Sete. Tudo isso era encenado. A contenda acontecia, Thoth assumia sempre o papel de uma figura que conduzia todas as cerimônias que eram feitas durante todos os dias. Os seguidores de Thoth, os seguidores de Osíris, os seguidores de Ísis, de Néftis participavam como atores nessa encenação, mas todo o povo participava. Não eram somente os sacerdotes que faziam parte dessa encenação, mas o povo queria estar ali, queria participar daquele momento. Porque para eles e para todos os egípcios, eles buscavam ser Osíris. Isso fazia parte do modo de vida, do pensamento egípcio. E o que significa ser Osíris? Aí nós vamos sair um pouquinho da história ou comentar a história através do seu simbolismo. Osíris é o deus da morte, é o deus
que ressuscita, que renasce, né? Então ele mostra para todos nós seres humanos uma grande questão que existe para todos nós, que é a questão da gente morrer. A gente vive, vem para cá, morte. A gente morre toda vez. E isso hoje para nós é um dilema, né? Eu acho que para a grande maioria das pessoas é um grande problema. As pessoas vivem muito com medo da morte, né? Mas ela tem várias representações. Não é todo mundo que tem, mas tem muita gente que tem, né? Uma dificuldade até de falar sobre isso, né? Ou de pensar sobre isso, né? E para os egípcios era uma coisa simples, era uma coisa natural, fazia parte dos ciclos de vida e morte, renascimento. Eles acreditavam na reencarnação, em que uma alma tinha que ser liberada daqui para retornar de onde veio, para depois poder retornar para cá, para uma nova vida aqui. Morte, renascimento, morte, vida, morte, renascimento. Então, para eles era algo normal, natural. É interessante porque hoje, quando a gente olha para a civilização egípcia, fica assim, né? Aquele povo que adorava os mortos, né? Que tinham aquelas grandes tumbas, né? Que as pirâmides eram grandes tumbas. Não, as pirâmides para os egípcios guardavam vida. Elas guardam vida. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia entrar dentro de uma pirâmide, vocês sentem isso com todo o corpo de vocês, com toda a alma de vocês, que lá dentro é vida, é feita disso, assim. Mas existe uma coisa que a história de Osíris era muito mais do que um mito, muito mais do que uma história. Ela era um arquétipo. Arquétipo é um modelo, é algo que todos nós vivemos, que são esses ciclos de vida e morte. Mas existe um conceito que Osíris traz, e que é um conceito complexo para nós, da forma como a nossa sociedade está se construindo e se fazendo e se destruindo muitas vezes nos dias de hoje. Quando ele se reparte, quando os 14 pedaços, né, são espalhados, existe aí uma desintegração. E ele trazia um conceito de você se desintegrar, de você se espalhar ou se esparramar pelo universo, para que você seja apenas uma partícula e você se integre ao universo. Para os egípcios existia esse ciclo de desintegração e integração. Desintegração e integração. E isso para nós é um pouco difícil, mas o que vem a ser isso? Isso é mística, isso é a forma como eles viviam, mas que todas as pessoas que têm e buscam essa conexão com o céu, com o Criador, com uma origem, com algo que está no vertical aqui, num eixo vertical que você se encontra, você tem uma ideia de você pertencer ao universo. A gente vai encontrar muitos e muitos anos depois São Francisco de Assis dizendo algo muito parecido nos escritos dele. Eu gostaria de me esparramar pelo universo. Eu tenho esse sentimento, essa vontade, ele vai dizer, né? E é uma vontade que está muito ligada ao ato de servir. E era isso que Osíris trazia. Eu quero servir. Então, você serve a quem? Você serve ao quê? Né? Quando você quer se conectar com algo que está além dos desejos do ego, que está além das coisas daqui, materiais e as coisas que a gente vai acumulando, né? Os desejos que são efêmeros e que passam tão rapidamente, né? E que fazem parte da nossa vida. Mas quando você quer se conectar com algo maior do que isso, que traz um sentido de ser mais profundo,
você entra nessa conexão de você querer estar integrado com o todo. Você está além do ego, você está além das paixões do ego. E é interessante porque essa história no Egito era conhecida como a paixão de Osíris. Exatamente como depois a gente vai conhecer a paixão de Cristo, para os egípcios era essa história que era contada em vários dias, encenada com suas cerimônias rituais, né? Conduzidas pelos sacerdotes que eram seguidores desses deuses, reis, rainhas, né, que tinham vivido há muito tempo lá e que tinham ensinado tudo para eles. Os egípcios, eles têm vários lugares que aparecem como se eles fossem herdeiros das estrelas. E eles dizem, nós somos herdeiros das estrelas. Para nós, hoje em dia, eu acho que a gente não entende muito isso, né? O que vem a ser você herdar algo, né, que é tão valoroso, né? O sentido de viver dessa forma, porque os egípcios viviam de uma forma em que tudo estava integrado. O faraó era um iniciado. Ele era iniciado dentro dos templos, né? Ele tinha um hierofante como seu grande mestre e ele ia governar o país. Mas governar o país era governar politicamente, economicamente e espiritualmente. Ele sabia que ele era um representante espiritual. Tanto que normalmente os faraós, quando eles eram coroados, eles escolhiam um deus para acompanhá-lo, né? Muitos dos faraós escolhiam Horus, porque é o filho que vai clamar pelo pai, que vai ajudar na restauração da ordem do país e vai dar continuidade ao trabalho que Osíris fazia, né? De colocar ordem. E essa história conta um pouco das coisas que a gente passa aqui, que acontece nas nossas vidas aqui, nesse interstício entre a vida e a morte, entre a chegada e a saída aqui. Só que a gente tem que ir além das histórias, além da forma como elas são contadas, para encontrar o simbolismo delas. Então imaginem que uma história onde tem Osíris, que é um rei, Ísis, que é a sua mulher e que peregrina e que vai juntar todas as partes do rei e que representa o trono. Então um rei precisa de um trono, então ela restabelece e dá o trono a esse rei, mas esse rei está morto, né? Ele vai ter que passar adiante para o filho, para o fruto desses dois que se unem, né? Imagina que todos esses Horus, Set, que é o deserto também, que é aquele que quer destruir, que quer acabar com aquilo, porque eu invejo o seu trono e eu quero o que foi dado para você, eu não quero o que foi dado para mim, porque é aridez, é deserto. Imagina que todos esses deuses estão dentro de cada um de nós e que eles todos são apenas um, como se fossem facetas, faces da mesma coisa. Todos nós temos a potência de ser reis de nós mesmos, reis do nosso próprio reino, não pelo ego, não se encher de ventos nos pulmões, mas não, um rei que vem de realeza, que vem do real, do ouro. Todos nós temos isso dentro de nós. Mas todos nós também temos que unir o feminino e o masculino, o ativo e o passivo dentro de nós para que a gente gere um fruto. E esse fruto não é um filho que vai sair de nós, mas é o filho de nós mesmos. Somos nós renascidos aqui. Essa morte que acontece e que Osíris mostra não é uma morte que acontece apenas no final das nossas vidas, mas são as mortes que acontecem em todos os ciclos que acontecem nas nossas vidas.
Se a gente pensar na forma como as coisas foram construídas, a natureza nos mostra isso o tempo inteiro. Quando o sol vai embora, é a morte do dia. Vai começar uma noite. No outro dia vai se nascer, ele vai voltar, vai ter um renascimento desse sol. Para os egípcios isso eram deuses, era o deus sol que reaparecia. E ela estava sempre ensinando, era um aprendizado constante. Durante o dia, durante a noite, pensem nisso durante a vida de vocês. O que representa um dia e uma noite? Um dia onde as coisas estão claras, onde você está consciente de algo. E a noite, quando você tem que atravessar problemas, crises, destruições, e que muitas vezes são eventos que você mesmo coloca. Tem coisas que são eventos externos, mas tem coisas que são sentimentos internos que muitas vezes entram em contendas, em brigas, como Set e Horus, sabe? Que é a luz e a sombra. Todos nós temos isso dentro de nós. Nós temos o solar e temos o lunar. Temos a luz que quer, que deseja a própria evolução, mas tem uma sombra que muitas vezes impede, emperra, pensa ou deseja coisas ou sente coisas que não nos ajudam. Me lembro da mestra uma vez dizer que Set pode representar para a gente uma preguiça, um orgulho, algo que impede de você ir adiante. Então, esses deuses todos estão simbolicamente representando partes de nós. Nós todos temos dentro de nós o poder restaurador, a força incansável de Ísis para ir em busca de todas as partes, que é buscar todas as suas próprias partes, para que você restaure dentro de você a realeza de você ser tudo que você veio ser. Você tem a força de Horus que vai lutar contra a sombra e vai restabelecer a ordem e vai ser um rei justo, que vai conseguir ver além. Quando ele, no ritual e na encenação, abre a boca de Osíris, ele liberta a alma de Osíris para dizer: você já fez a sua parte, agora eu vou dar continuidade, porque eu sou você renascido. Eu sou parte de você que estou aqui. Tanto que, misticamente falando, Osíris aparece como o grande espírito de Horus, que para os egípcios era o Ka. O Ka de Horus é aquele que vai acompanhar Horus nas suas ações, nos seus feitos, mas ele tem a lembrança da origem, ele tem lembrança da ancestralidade, ele carrega dentro dele a realeza. Mas a gente não pode ficar olhando para as histórias como algo muito longe de nós, porque senão vira historinha, né? Vira diminutivo, vira nada, vira o livro que está ali escrito com algumas palavras. E se você olhar para a Bíblia ou para a Torá, também, se você olhar só a história pela história, você vai ver um monte de coisas que não tem sentido. Mas se você olhar simbolicamente o que aquilo quer dizer, e ali também, durante muitas histórias que aparecem ali, aparecem gêmeos, aparecem dois irmãos que são gestados juntos, e que se você olhar como um só, como dois lados, duas faces da mesma coisa, você começa a fazer mais ligação com você mesmo. Quando você lê a história de Moisés, que atravessa o deserto durante 40 anos para levar um povo para a terra prometida, você pode pensar em você. Que deserto é esse que você atravessa? Que terra prometida é essa que está dentro de você? Para a mística, para a espiritualidade, tudo acontece dentro de nós. Nada está fora. Todas as coisas são símbolos. E um símbolo ele tem que se tornar vivo a partir da tua vivência, a partir da tua experiência, a partir de como você caminha aqui.
A gente pode ver a vida da gente como um grande deserto que a gente está atravessando, mas é preciso encontrar a água que está dentro de nós, a fonte da vida, né, do estímulo de cada dia, né? E que era algo que acontecia no final da história de Osíris, porque quando Deus era restabelecido, Horus era coroado, finalmente então o rei estava liberto. Horus agora estava como rei, ele não precisava mais fazer este papel, então ele podia ir para o mundo dos mortos, onde ele ia reinar, né? E aí, na encenação, aparecia a viagem da barca, uma barca ia pelo Nilo para representar a viagem de Osíris, né, para o outro mundo que estava além do horizonte, onde ele ia ser rei, lá, além do horizonte, porque aqui Horus ia estar como rei, né? E depois dessa ida, aparecia o grande símbolo de Osíris, que é o Diged. Diged é uma escada, e essa escada era um grande monumento que era levantado para ficar na vertical, nas terras, para que a colheita fosse boa. E por isso Osíris era a representação da terra fértil, a terra que renasce o tempo inteiro, que morre e renasce. Então, a partir dessa escada que ela é colocada para cima, né, todos os egípcios celebravam esse momento, porque eles podiam ser Osíris, eles podiam também aprender a renascer a cada ciclo, a cada momento, e eles podiam fertilizar as próprias terras, nós aqui. Quando Osíris, no início da sua trajetória, que ele está morto, nos textos que aparecem, nos textos funerários que aparecem dentro das pirâmides, que aparecem no livro dos mortos, aparece que o Deus está adormecido. E isso para nós tem um significado, se você está acordado ou se você está adormecido, de como é que você está vivendo a sua vida. Nós não podemos viver mortos aqui. Nós temos que estar acordados, despertos. E isso para nós, falando de processo de conscientização, nós temos que estar conscientes. Então, Osíris naquele momento está adormecido, está inconsciente. E Ísis vai restaurar o Deus para que ele volte à consciência. Set, quando ele resolve destruir, e ele quer porque quer o reino, apesar de ele não ter o merecimento ali, ele se mantém na inconsciência. Ele fica inconsciente e não quer sair disso. Então toda a história de Osíris e todas essas simbologias que os egípcios colocam, falam para a gente, para os dias de hoje, sobre um processo de conscientização, de a gente se tornar tudo aquilo que a gente veio ser, de a gente estar desperto, de a gente estar vivo, de a gente fertilizar as nossas terras, que a gente faça nascer dentro de nós a árvore que nós somos, que a gente possa dar o fruto aqui, mas que é esse fruto interior que a gente só vai conseguir encontrar dentro da gente. Todo caminho místico é um caminho para dentro. Todo caminho que um iniciado faz é buscar esse centro, porque ele sabe que só a partir desse centro você atinge o alto. Você só consegue fazer a conexão com o alto, ou começar a fazer o caminho de retorno ao Criador através desse caminho interior. E para isso a gente tem que aprender que existem ciclos. Tem coisas que precisam ser mortas dentro de nós porque não nos ajudam. Tem coisas que precisam ser largadas. Tem coisas que precisam ser transformadas.
Mas a gente só vai conseguir fazer esse trabalho se a gente tiver consciência deles. Então existe uma coisa bem simples que a gente procura, que é, para poder chegar na consciência de alguma coisa, você tem que primeiro ver, olhar para você. E isso é um dos símbolos de Horus, o olho de Horus, é o olho que vê, o olho que vê além. Esse olho é dado, né, de volta para Osíris, para que Osíris possa ver no mundo subterrâneo, lá na escuridão, para que ele possa trazer a luz novamente. Então, tudo que acontece numa história tem uma razão. E isso, todos os estudiosos que eu estou lendo sobre o Egito estão falando a mesma coisa, que nada da história egípcia está por acaso ali. Ela sempre tem uma simbologia, ela sempre tem uma razão de estar ali, mas cabe a nós buscarmos o entendimento, a interpretação, e a gente só consegue encontrar a partir de uma vivência, a partir de um caminho percorrido, assim como Isis fez. É preciso esforço para que a gente junte todas as nossas partes, e é preciso querer, né? Porque o que acontece também usando a simbologia de um Deus repartido, de um Deus que está todas as partes espalhadas, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me senti assim na vida, separada, como se as minhas partes não estivessem dialogando, não estivessem unidas, né? E isso é o trabalho de conscientização, quando você vai encontrando as suas próprias partes, vai dialogando com elas e vai dizendo assim, por que eu mantenho isso? Por que isso não me ajuda? Por que eu continuo com isso? Então, vou largar aqui. Só que nós temos muita dificuldade com as mortes. Então, como é que é matar alguma coisa dentro? É difícil, mas não é tão difícil. Não é tão difícil. Eu acho que talvez no mundo de hoje esteja sendo muito difícil. A gente está vendo nós todos muito separados. E aí eu acabo vendo a história de Osíris se reproduzindo, se colocando em diversos planos. Tá eu internamente com várias partes de mim separadas que eu tenho que unir, encontrar para fazer a unificação e eu estar inteira, integrada. Como eu vejo também cada um de nós como uma célula, uma partícula de uma grande humanidade que foi colocada nesse mesmo lugar, na Terra, nós todos como seres humanos que somos e que estamos separados também. Estamos colocando muito o outro como diferente de nós e estamos matando o aprendizado que existe através do diferente. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Que mundo seria esse? Se todos quiséssemos a mesma coisa. Hoje eu usei até isso numa aula. Imagina se todo mundo quisesse fazer pão e só quisesse fazer pão, quisesse ser padeiro e nada além disso. Que mundo seria esse? E eu acho que esse mundo foi criado de uma forma tão generosa. Nós tivemos um Criador tão generoso que criou milhões de formas, com uma natureza exuberante que nos mostra o tempo inteiro ensinamentos que estão aí para quem quiser ver, para quem tiver olhos que queira ver, para quem tiver coração que queira abrir. E aí cada um é como se fosse também faces diferentes de uma mesma coisa. Mas a gente está com muita dificuldade de união, de unir, de olhar para o outro como também parte da mesma coisa. Nós estamos muito separados. Talvez cada um de nós tenha que encontrar a força de Isis para ir peregrinar em busca das suas próprias partes e encontrar a si mesmo e assim encontrar o outro também e formar uma grande humanidade, né, que reflete a luz de cima, a luz do céu. Nós que somos iniciados e que fazemos um caminho místico aqui, a gente acredita muito nisso, que nós devemos refletir aqui o céu, o alto, né?
Mas é difícil, porque a gente precisa das nossas águas, as nossas águas interiores estão ligadas às nossas emoções. Então, como é que as nossas emoções vão refletir um desejo maior? E aí é um desejo maior que você começa a querer muito ele e que você tem a oportunidade de não mais olhar apenas para uma vida sua, mas você começa a enxergar essa vida dentro de uma linha de existência. Porque você é uma alma que vai atravessando vida, morte e renascimento, vida, morte e renascimento, e você vai construindo a tua existência. É a mesma alma, com nomes diferentes, com corpos diferentes, mas que traz ali a sua lista de aprendizado para fazer a cada vida. Mas o momento de hoje está cada vez mais nos levando para pensar apenas no aqui e agora dessa vida, e que ok, nós temos que pensar aqui e agora porque é o que nós temos, é o presente. E como diz, é um presente que nós ganhamos, o aqui e agora. Mas que esse aqui e agora pode ser infinito, ele pode ser eterno. Se a gente se conectar com o mais interior de dentro de nós mesmos e o mais maravilhoso e grande que existe dentro. Eu me lembrei de um mestre que disse uma vez que entre o princípio e o fim está a eternidade. Que eternidade é essa que está entre algo que começa e algo que finaliza? De você viver esse meio como o eterno. Aí eu me lembro de Vinícius de Moraes agora, que diz que seja eterno enquanto dure. Então, o que é isso? De a gente transformar os nossos momentos em eternidade. A gente vai ter que estar um pouco além da matéria, do concreto, dos desejos e paixões do ego, mas a gente vai ter que querer ser, no sentido cósmico de ser, e aí se esparramar no universo e se sentir pertencente a algo muito maior do que essa vida que a gente está vivendo. Pertencente a um grande universo que foi criado com todo o amor pelo Criador. Deu para entender a história um pouco? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu não contei a história tintim por tintim, porque o que interessa aqui é a essência dela. O que interessa é o conceito. O que interessa é que Osíris, ele foi para os egípcios o grande símbolo do drama humano. Eles se viam em Osíris. Eles viam a questão de vida e morte nele e a possibilidade de renascimento e a possibilidade de servir a algo maior. E por isso eles queriam ser Osíris. Eles buscavam isso. E por isso, a todo ano, toda vez que havia a encenação, eles tinham uma comoção, eles tinham uma emoção profunda de estar ali e poder estar consciente de si mesmo, em que momento da vida ou da existência eles estavam vivendo e se eles estavam conseguindo estar despertos, conscientes, vivos, férteis, para realizar o sentido de ser aqui. E por isso, para nós aqui, ele continua representando o drama humano, porque somos nós aqui, mas com a possibilidade de crescimento, evolução, ir além, sabe, de coisas que muitas vezes nos deixam para baixo, desanimados. Quantas crises a gente passa, faz parte. A gente faz parte passar por uma crise. É Sete lá incomodando, né? Mas como é que você vai lutar com Sete e dizer, eu vou lá, eu vou conseguir, né? E se você tiver com toda a tua vontade, o tribunal dos deuses vai se reunir dizendo, vai, você merece, você vai receber a coroa. Então, cabe a nós a gente compreender as coisas que passam na nossa vida
entendendo que a gente é responsável por tudo que acontece, por tudo que não acontece também na vida da gente, faz parte. Cabe a nós querer estar vivos. E ele aparece ali como verde pela vegetação mesmo, pela fertilidade que ele representa. Osíris sempre aparece com essa cor. Eu desejo que vocês sejam férteis na vida de vocês, na realização do que vocês querem, do que vocês desejam, e que vocês coloquem toda a força para a evolução de vocês. Mas não pensem isso assim, não é a longo prazo, não, é a cada dia, todos os dias, é no cotidiano, sabe? Porque nós temos que nos conhecer enquanto indivíduos, né? Nós temos que saber de nós, né? Que cada um é uma partícula, que cada um é uma centelha, que cada um tem a sua história e que está sendo construída. Nós somos um elo. Se a gente pensar que a gente faz parte de algo maior, acho que talvez, né, a gente pudesse reunir mais, né? Reunir, né? Unir novamente o que de repente estava unido antes, né? Porque assim, o que me atrai, e eu acho que eu sou muito apaixonada pelo Egito, e aí não é à toa que eu fui fazer um doutorado em cima do teatro no Antigo Egito, né? E por isso eu ando estudando muito o mito de Osíris, porque eu acho que ele representa o povo egípcio, ele representa o Egito enquanto pensamento ali. E eu vejo na forma como eles viviam, por mais que tivessem momentos e problemas, eles tiveram períodos dinásticos, aí eles tinham períodos intermediários em que o povo era invadido, que as terras eram invadidas, né? Mesmo que eles tiveram problemas internos também em momentos, mas existia esse modo de vida que eles sabiam que eles faziam parte de algo muito maior. E eles estavam conectados com o alto. Eu estou lendo um escritor chamado Mircea Eliade que fala isso. Os egípcios tiveram um crescimento espiritual. Eu achei interessante um escritor que é de dentro, né, da academia, está falando isso. O que vem a ser, né, um crescimento espiritual durante, né, todo o seu período dinástico, né? Ele crescia espiritualmente, ele se conectava. Eu estou falando tudo isso porque eu acredito que falta a nós, enquanto sociedade, algo que nos una, algo que nos conecte. E eu acredito que essa conexão é para cima. Porque vamos pensar, é um momento extremamente difícil que a gente está vivendo em relação à política, em relação ao governo, né, a violência que está acontecendo cotidiana, uma banalização. Estou vendo a grande maioria das pessoas não querendo estar consciente de muitas coisas. Tem muita gente adormecida. E é preciso então que os acordados estejam unidos, né, que queiram então se abraçar mais. E um abraço cósmico mesmo, que a gente esteja unido até para que esse bem, para que essa consciência possa vibrar mais e iluminar mais do que a sombra está fazendo o seu trabalho, sabe? A gente está precisando duplicar, triplicar, multiplicar muito a luz, assim. Está precisando que pontos de luz do planeta vibrem muito mais. E eu acho que todo mundo que acredita nisso, que quer estar consciente e desperto, tem que fazer parte desse momento de luz, de vibração, assim. E que vocês vão para a vida, assim, potentes, sabe? Com a potência do Deus Rei Osíris, né? Que foi renascido, restaurado e fertilizou e fertiliza as terras do Egito ou de vocês mesmos.